Terceiro e último bloco do programa Em Foco. Hoje, conversando com o professor Celso Antunes sobre educação, avaliação. Professor, nós terminamos o bloco anterior falando dessa questão, desse prazer de voltar a estudar, desse entusiasmo, desse interesse, dessa curiosidade, né? Na sua opinião, o aluno ele perde interesse lá que ele tinha aos 4 anos, como o senhor citou, e depois fica aquela coisa chata, pesada, maçante, em virtude do quê? Eu creio que o fator principal foi exatamente aquela questão que abordamos no primeiro bloco, da postura. Não é? Se ele vê o professor como o proprietário do saber, como o dono do conhecimento, que vai lhe transmitir algo que ele encontrará no Google, que vai lhe dizer algo que não se liga à vida que ele vive, algo que ele não encontra naquele futebol, naquele surf, naquele namoro, evidentemente aquilo é muito chato. Agora, se o professor tem aquela postura interrogativa, desafiadora, aquele fingir não saber para instigar o buscar, a aula se transforma numa admirável aventura e ele passa a ter um interesse. Então eu creio que a responsabilidade está muito voltada a esse tipo de postura, ao invés daquela postura passiva do informante, não é? Que por maior interesse que ele possa ter pelo professor, pela maior beleza física que possa ter a professora pela qual ela se apaixona, evidentemente não existe naquela figura todo aquele atrativo de uma multimídia, não é? Onde ele tem a imagem, onde ele tem o som, onde ele tem o movimento, ele tem tudo. Então é óbvio, por que eu vou me interessar por aquela figura quando existem muitas formas de acordar meu interesse? Agora, quando aquela figura deixa de ser apenas a expositora para ser a desafiadora, a interrogadora, isto vale para o professor e vale para o pai, o interesse se mantém aceso em todos os limites. Uma transformação na educação brasileira passaria necessariamente pela transformação de mentalidade do professor? Passaria, sem dúvida. Não consigo perceber um outro caminho. Não consigo perceber outro caminho. Não adianta você aparelhar uma sala de aula e todos os recursos se ele continuar pensando da maneira como ele pensava. Se o professor continuar olhando para o retrovisor, ele fará o que faz qualquer motorista que dirige olhando pelo retrovisor. Ele vai bater no primeiro poste, ele vai entrar na primeira casa. Porque ele tem que pensar mais ou menos como veículo em movimento. A minha roda pode estar no chão, mas eu não estou olhando para o chão. Aquilo eu olhei minutos atrás, eu estou olhando para frente. Não é assim o veículo, né? O veículo, o farol do carro à noite não ilumina o lugar que nós estamos passando. Estamos olhando o lugar para onde iremos passar. Então, se o professor tiver este olhar e este processo desafiador, realmente ele supera essas limitações. Agora, se ele dirigir olhando pelo retrovisor, o desastre é inevitável. E esse desastre se chama desinteresse, apatia. Aquele aluno que às vezes não para de olhar o relógio, não é? E que quando bate o sinal é uma revolução, não é? O professor está com uma frase no meio e todo mundo levanta com aquele suspiro de alívio e felicidade. É possível. Que posturas um professor tem que ter para deter isso que o senhor citou, esse falso ignorância que ele possui, para incentivar a curiosidade do aluno? Eu creio, né, que a sensibilidade da autocrítica, a sensibilidade de perceber que o mundo está mudando, que a capacitação requer um estudo permanente e, principalmente, aprender a desaprender. Aprender a desaprender. Aprender a desaprender. O Einstein tinha uma frase extraordinária quando perguntavam a ele do risco de uma guerra atômica. Ele disse, pois é, nós somos capazes de inventar a bomba atômica. Já imaginou se nós pudéssemos desinventá-la? Né? Ao constatar que realmente ela traz mais malefícios que benefícios, vamos esquecê-la, vamos desinventá-la. E é muito difícil desinventar. E o desaprender do professor. Né? Dizer, olha, eu tenho 35 anos de magistério, vai começar o ano letivo de 2012, eu vou recomeçar, eu vou seguir. E dizer aos meus alunos, no primeiro dia de aula, olha, o professor é o mesmo do ano passado, o nome, o endereço não mudou, mas as aulas vão mudar, a postura vai mudar, porque eu estou repreendendo. Mesmo que às vezes ele possa ter algum percalço, que tem todo aquele que caminha pela primeira vez por uma estrada que não caminhou, ele terá uma satisfação muito grande, ele descobrirá que o entusiasmo do aluno se reacende. Então, esta consciência do professor é a mola mestra, e como eu disse antes, eu não vejo outra. Nesse sentido, os cursos de licenciatura que formam, entre aspas, professores, devem frisar o quê? Devem focar o quê na sua prerrogativa? Essencialmente, esta ideia de que ele está aprendendo a aprender. Ele não está conquistando uma bagagem, voltamos, como você muito bem lembrou,
Paulo Freire, ele não está acumulando na poupança dos seus saberes os depósitos daquilo que lhe foi dito, mas que aquilo que lhe foi dito é uma provocação. É uma provocação. Eu digo sempre que eu encontrei, há 4 anos atrás, a Maria Montessori na Bahia. Preta, gorda, lustrosa, imensa. Mas eu vi Maria Montessori. Não a italiana, tinha partido há muito, mas naquela professora que ali estava a Maria Montessori dentro daquela realidade, daquele aluno, para a característica daquele aluno, como encontrei lá em Dom Pedrito, no Pampa Gaúcho, Celestin Freinet, que já havia morrido há muito tempo, mas personificada naquele professor, naquela maneira de dar aula, naquele estilo de levar o aluno a construir o seu próprio material. Evidentemente que num curso de pedagogia, num curso de licenciatura, este aluno vai aprender sobre Maria Montessori, vai aprender sobre Freinet, vai aprender sobre Vygotsky, sobre Paulo Freire, sobre Darcy Ribeiro, não para ter como ícones guardado de repetir o que eles fizeram, mas por aquela dizer, bom, eu vou reinventar isto aqui na minha aula, eu vou fazer aquela teoria se concretizar na matéria que eu ensino, no conteúdo que eu passo. Quando eu estava na licenciatura, professor, eu lembro o professor de didática falou assim pra gente, vocês quando entrarem numa sala de aula, vocês têm que ter uma questão em mente, que tipo de humano eu quero formar? O senhor tem isso também? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida. Eu sinto que muitas vezes a palestra, quando eu vou fazer, eu não posso iniciá-la sem perguntar a quem me convidou qual é a característica da plateia, não é? Desde detalhes materiais, o tempo que eu disponho, mas qual é a composição daquela plateia? Não é? São professores só da educação infantil, são do ensino fundamental, quais são os anseios dele? Porque senão eu darei 5 vezes a mesma palestra da mesma maneira. Isso não pode ser. Eu tenho professores que me dizem, professor, eu já assisti essa palestra 3 vezes é diferente. Claro, ele é diferente, o público é diferente, né? Então, o Heráclito já dizia, nós não podemos navegar 2 vezes no mesmo rio. Não é? Tudo é mudança. O rio já não é mais o mesmo, nós já não somos o mesmo, a aula já não é a mesma. Então, eu tenho que dizer, o professor não pode dar 2 vezes a mesma aula, né? Porque mesmo que seja um dia subsequente, ele já é outro, a classe já é outro, os temas são outros. O elemento mudança é imprescindível nesse caminhar. Professor, infelizmente o tempo está encerrando e eu queria que o senhor deixasse para mim, para quem está em casa nos acompanhando também, uma mensagem sobre o que é educação para o senhor. Eu penso assim, eu estou falando porque eu estou em Umuarama, eu vou usar a palavra Umuarama, mas é óbvio que eu creio que qualquer outro ambiente geográfico poderia ser substituído, né? Mas eu digo com absoluta convicção, eu não sei qual será o futuro de Umuarama, mas eu sei que será como o professor o fizer, sem dúvida. Que bom. Professor, muito obrigado, fico muito agradecimento pelo fato de a gente conversar, trocar umas ideias. Para mim foi uma aula, para vocês em casa com certeza foi uma aula também, a gente aprender com alguém tão experiente, tão apaixonado pela educação. Realmente é o momento da gente focar no processo da educação e perceber isso mesmo. O futuro nosso depende do que a gente fizer, os professores fizerem. Mas você pode ter certeza, Oscar Wilde já dizia, não existe boas respostas, existem excelentes perguntas. Muito obrigado. Obrigado mesmo. A você em casa, obrigado pela audiência, um forte abraço e até o próximo programa.